Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo na relação fiscal e comercial entre Brasil e Estados Unidos. É um tema complexo, né? Bastante complexo. A gente está usando várias análises aqui que vão desde, a falta de acordos tributários, que é uma coisa antiga, até umas tarifas comerciais bem recentes e polêmicas. Exato. A nossa missão aqui é tentar entender os obstáculos principais, tipo bitributação, barreiras comerciais, mas também olhar para as oportunidades que talvez surjam com as reformas fiscais aqui no Brasil. Para começar, qual que é o nó principal dessa relação tributária entre os dois? O que mais pega? Olha, o ponto central, eu diria, é a falta de um tratado amplo para evitar a dupla tributação. Sem isso, rendimentos como juros, dividendos, royalties, eles podem acabar sendo tributados nos dois lugares. Nos dois? Como assim? Uma vez lá na fonte onde o dinheiro é gerado, né? E outra vez no país onde quem recebe o dinheiro mora ou tem sede. Paga duas vezes, basicamente. Nossa. Imagino que isso pese bastante para a competitividade das empresas brasileiras, né? Exatamente. Pesa muito. Coloca as nossas empresas que operam nos Estados Unidos numa desvantagem clara. Por quê? Porque elas acabam pagando mais imposto do que, por exemplo, empresas da China, Índia, Rússia, África do Sul, outros países do BRICS. Ah, porque eles têm acordos. Isso, todos eles têm tratados de bitributação com os Estados Unidos. Então, para a empresa brasileira, fica mais caro, desestimula investir lá fora, expandir. Entendi. E além dessa questão histórica do tratado que nunca saiu, parece que umas ações mais recentes dos dois lados complicaram ainda mais, né? Sim. Do lado americano, teve uma regra, a TD 9969, que, olha, dificultou bastante para as multinacionais americanas conseguirem crédito pelo imposto pago aqui no Brasil. E por que isso? Qual a dificuldade? É uma diferença técnica, mas com impacto grande. O Brasil geralmente tributa o pagamento na saída do dinheiro, tipo onde está a fonte pagadora. Já os Estados Unidos olham mais para onde a atividade que gerou aquele rendimento aconteceu. Ah, então o conceito de fonte é diferente. Exato. Essa diferença no conceito faz com que, na prática, em muitas situações, o imposto não seja acreditado lá e acabe sendo pago duas vezes, uma bitributação forçada pela regra. Entendi. Uma questão técnica com um efeito bem concreto no bolso. Mas o Brasil também não ficou parado não, né? A gente viu movimentações recentes para modernizar as regras por aqui. Sim. E foram passos importantes, viu? Com a Lei 14.596 de 2023, o Brasil finalmente alinhou as regras de preços de transferência com o padrão da OCDE. Adotou o princípio Arm's Length. Arm's Length. O que isso significa na prática? Basicamente, que as transações entre empresas do mesmo grupo, mas em países diferentes, têm que ter o preço como se fossem entre empresas independentes, sem relação. É um padrão global para evitar que as empresas manipulem o lucro para pagar menos imposto, sabe? Certo. Para evitar planejamento tributário muito agressivo. E teve também a mudança na tributação de investimentos fora, né? As offshores. Isso. Essa foi outra mudança grande. A Lei 14.754, também de 2023, acabou com o diferimento fiscal para as offshores. O que era o diferimento? Antes, o imposto sobre o lucro dessas empresas lá fora só era pago aqui no Brasil quando o dinheiro voltava para o país, quando era distribuído para o sócio brasileiro. Agora não. Mudou como? Agora o lucro é tributado todo ano, automaticamente, uma alíquota de 15%. Não importa se distribuiu ou não. É um sinal claro, de busca por mais transparência, de alinhamento internacional do Brasil. E tem o FATCA também, né? Aquele acordo de troca de informações financeiras com os Estados Unidos. Como ele entra nessa história? Boa lembrança. O FATCA, que já faz os bancos brasileiros informarem o IRS sobre contas de americanos aqui, junto com essa nova lei das offshores, tudo isso reforça muito a imagem de transparência fiscal do Brasil. Porque, historicamente, uma trava para um acordo tributário era justamente a desconfiança dos americanos se o Brasil trocaria informações direito, sabe? Agora, o Brasil tem mais argumento para dizer, olha, a gente já segue padrões internacionais de transparência, isso pode ajudar a destravar a negociação. Faz sentido.
Mudando um pouquinho o foco agora para o lado comercial. Teve aquele episódio recente, né, o tal tarifaço americano, sobre produtos brasileiros. Café, frutas, carnes. O que foi aquilo? Pois é, foi uma tarifa bem pesada, né? 50% sobre várias exportações nossas. A justificativa oficial que os Estados Unidos deram foi um suposto déficit comercial que eles teriam com o Brasil, um déficit crônico. Mas espera aí, eu li nas fontes que a gente usou que os números não batem com isso. Parece que os Estados Unidos, na verdade, têm superávit com a gente, não? Exatamente. Os dados oficiais, inclusive do próprio governo americano, mostram o contrário. Os Estados Unidos têm tido superávit comercial com o Brasil direto desde 2009. Superávit? Sim, superávit, acumulando dezenas de bilhões de dólares nesse período. Inclusive agora, no começo de 2025, registraram mais um superávit de quase 1,7 bilhão de dólares. Então essa justificativa econômica da tarifa, ela não se sustenta, né? Fica estranho, né? Se não é econômico, qual seria a motivação por trás disso, então? O que as análises sugerem? A análise aponta mais para uma motivação política, ou talvez geopolítica. Pode ter a ver com pressões por causa da posição do Brasil no BRICS, ou talvez outras tensões na relação bilateral que acabaram respingando no comércio. Entendi. E o impacto real dessas tarifas na nossa economia, qual foi ou qual está sendo? Olha, o impacto direto é uma perda de competitividade bem séria para os produtos que foram atingidos. As projeções falavam em quedas de 30% a 50% nas exportações desses setores. Nossa, isso é muito. Em valores, isso pode significar uma perda aí entre 6 e 10 bilhões de dólares por ano. É bastante dinheiro. E indiretamente, né, pode pressionar o câmbio, desvalorizar o real e até gerar um pouco de inflação, porque encarece produto importado, insumo. Complicado. Então, juntando todas essas peças, a falta do tratado, essas regras americanas novas, as tarifas, mas também essas reformas importantes que o Brasil fez. Qual é o quadro geral que a gente tem? Olha, o cenário é de desafios claros, né? Isso não dá para negar. A falta do tratado pesa, as regras americanas complicam, as tarifas machucam. E esse é o ponto crucial, eu acho. Essas reformas internas do Brasil alinham preço de transferência com a OCDE, taxar lucro de offshore todo ano, elas são um ativo estratégico importante. Elas mostram um compromisso do Brasil com as normas globais, com a transparência. Então a ideia é usar esse dever de casa bem feito como tipo uma moeda de troca na diplomacia para finalmente conseguir o tratado. Exatamente essa leitura. Mostrar que o Brasil moderno superou aquelas preocupações antigas dos americanos sobre transparência pode ser a chave para destravar essa negociação. Ou enquanto o tratado não vem... Bom, enquanto ele não se materializa, o planejamento tributário internacional feito com cuidado fica ainda mais essencial, né? Tanto para empresas quanto para pessoas físicas que têm essa ligação Brasil-Estados Unidos. Como assim? Seja buscando estruturas societárias em outros países que já tenham acordos, ou entendendo muito bem as regras de como compensar o imposto que já foi pago lá fora para não pagar de novo aqui, é navegar nessas águas turbulentas, né? Certo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão então. Considerando que essas reformas brasileiras realmente promovam alinhamento e transparência internacional, será que o maior entrave hoje para um acordo fiscal Brasil-Estados Unidos deixou de ser só técnico e virou mais uma questão de reconstruir a confiança política, de mostrar uma vontade dos dois lados, uma vontade mútua de avançar de verdade? Fica aí para a gente pensar.